Como achar um bom vendedor? Basicamente a pergunta que me fazem todos os dias, através das redes sociais, através do meu WhatsApp ou pessoalmente. Empresários me perguntam, líderes e times de vendas me perguntam, empreendedores me fazem essa pergunta: Celso, como que eu encontro, como que eu acho um bom vendedor? Alguém que realmente queira fazer a diferença, queira vencer, queira entregar e ter resultados. Eu não consigo achar. No vídeo de hoje eu vou entregar para você aqui um passo a passo de como você montar a chave de funções para você realmente saber como buscar e também identificar o perfil, o tipo de vendedor que mais se adequa ao seu negócio. Olá, eu sou o Celso Rossi e eu ajudo empresários a transformarem os seus negócios. Todos os dias eu lido com gerentes, donos de empresas e com vendedores. E realmente esse assunto é um assunto muito importante, porque se você errar na contratação, se você não souber qual perfil você vai buscar de vendedor, você não entender o perfil, as necessidades reais que você deve buscar num vendedor, num profissional, essa é uma decisão crucial e ela pode realmente fazer com que o seu negócio prospere ou não, que ele decline muitos resultados. Tudo depende de quem estará aí no seu time de vendas. Nesse vídeo eu vou mostrar para você alguns pontos para você poder montar o seu script para entender o tipo, o perfil de vendedor que você precisa para o seu negócio e como buscar ele e como entender sobre o perfil de vendedores. O básico que buscamos em um vendedor é o quê? Que ele tenha uma boa comunicação, que ele tenha uma boa postura, uma boa dicção, que ele entenda, se possível, sim, já do seu negócio, do seu business, do seu produto, do seu tipo de serviço, que ele tenha habilidade de conexão com as pessoas, que ele seja maleável, que ele tenha resiliência, mas tudo isso é muito amplo, é tudo ainda muito superficial. Sabemos que esse é o início do início para você começar a buscar um bom vendedor, mas temos que ser mais profundos, profundo naquilo que nós precisamos para o nosso negócio. O vendedor que atende uma loja de carros, de varejo, por exemplo, é diferente de um vendedor frotista. Dentro do mesmo segmento, ele está vendendo carros, porém o tipo de abordagem, o perfil desse vendedor é diferente, gente. O vendedor de uma loja, de uma concessionária, de uma revenda de veículos, ele tem uma pegada diferente, como a gente fala, ele tem uma forma diferente de atingir, de atacar, abordar o cliente, daquele vendedor que está dentro de uma plataforma digital, atendendo grandes empresas, por telefone, por e-mail. É totalmente diferente. Então, para que você primeiramente entenda como você pode buscar um vendedor para o seu negócio, você tem que entender sobre o seu cliente, sobre o seu negócio. Precisamos sempre entender que o nosso negócio, o foco do nosso negócio, o foco do seu negócio é o seu cliente. Qual é o perfil do seu cliente? Qual é o perfil do cliente que você atende? Tem pessoas que chegam para mim e dizem assim: mas eu atendo todo mundo, qualquer um que chegar eu atendo. Pode até ser, mas você tem um cliente chave, um cliente base, um cliente matriz, aquele que é a base do teu negócio, para o qual o seu negócio nasceu. É esse cliente. E pensando nesse cliente é que você vai delinear qual é o perfil do vendedor, em cima do perfil dos seus clientes. Então, o primeiro ponto, gente, para você pensar num time de vendas é pensar no seu cliente. Qual é o perfil que o meu cliente precisa? É um vendedor mais técnico? É um vendedor mais performático? É um vendedor mais falante? É um vendedor mais calmo, mais analítico, mais ligado a números? Qual é o perfil do meu cliente? Em cima disso, o seu vendedor tem que ser buscado em cima do perfil do seu cliente. Esse é o primeiro ponto e é o ponto-chave de tudo para você pensar na contratação de um vendedor. Outro ponto que você tem que ter muito claro: você já delineou agora, você sabe quem é o seu cliente, qual é o perfil do seu cliente,
as necessidades do seu cliente. Dentro das necessidades do seu cliente, você vai entender como atendê-lo, como atender a necessidade, como entregar para o seu cliente o que ele precisa. Dentro disso, você vai buscar o vendedor que atenda a essas qualidades, essas características. Existem vários perfis, vários tipos de vendedores. Mas eu quero destacar aqui 3 que comumente é muito falado e se você ainda não conhece, você precisa conhecê-los. Eles se chamam Hunter, Farmer e Closer. Você já ouviu esses termos? São termos em inglês, sim, mas vamos trazer eles para o nosso dia a dia. Recentemente uma empresa, através de uma plataforma digital, me procurou pedindo um Closer. Celso, precisamos que você nos direcione, nos indique um closer para o segmento tal, na cidade tal. E eu automaticamente já sabia qual é o perfil em cima dessa nomenclatura. O que é um closer? Gente, um vendedor closer é aquele assim, ó, a tradução literal seria mais perto, né, do inglês, ok? Mas ele quer dizer assim, ó, fechador. Sabe aquele vendedor matador, sangue nos olhos que a gente fala? Aquele cara que é imparável, ele não pode ver uma oportunidade e ele já vai para matar. É o cara do cheque mate. É o cara que ele não quer perder tempo. Ele quer chegar, atender, negociar, fechar e partir para o próximo cliente. Esse é um closer. É um vendedor, ele é rápido, ele é muito ágil, ele é mais agressivo, aquele tipo de vendedor que nós falamos assim, eu preciso de um vendedor mais agressivo, mais alta performance, alguns usam esse termo. Não necessariamente um closer é um vendedor alta performance, faz parte de vendedor alta performance ser um closer. Depois vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas esse é o primeiro termo, closer, aquele cara que é o fechador, é um matador, aquele cara que não tem. Colocou na mão dele o cliente, colocou na mão dele o lead, aquela negociação, ele vai vir com o contrato assinado, ele vai vir com a venda fechada. Aí você vai dizer para mim, poxa, então eu quero um closer. Todo mundo quer um vendedor matador, todo mundo quer aquele que seja o cara que traga as vendas. Mais uma vez eu volto a dizer para você, qual é o perfil do seu cliente? Que tipo de vendedor o seu cliente gostaria que ele atendesse? Lembre-se, o foco está sempre no cliente. Vamos ao segundo termo de vendedor. Aí nós temos o farmer. O farmer é o fazendeiro. E o que um fazendeiro, um agricultor, alguém que mexe com fazenda, com terra faz, gente? Ele cuida, ele se relaciona com o negócio dele, ele se relaciona com a terra, não é verdade? Esse é o vendedor fazendeiro. Aquele que assim, ó, ele é bom de relacionamento, de fidelização do cliente. Sabe aquele vendedor que ele fica mais tempo com o cliente, ele demanda mais momentos, mais minutos com esse cliente, ou até meses, semanas a mais do que outros, dependendo do tipo do seu negócio? Mas quando ele traz o cliente para o fechamento, o ticket dele é mais alto que os demais, ele tem menos vendas, menos quantidade de vendas, porém o ticket dele é mais elevado, é um high ticket. Ou seja, ele consegue vender muito mais para o mesmo tipo de cliente. Então, esse é um vendedor também muito importante para você ter aí no seu time de vendas, no seu balcão de loja, no seu televendas, aí no seu negócio. E por fim, o Hunter. Eu fiz de trás para frente da nomenclatura, realmente para te chamar a atenção. O Hunter, ele é aquele cara assim, ó, que você solta ele e diz, vai. Você só dá uma direção e ele começa a captar cliente aqui, lá, por telefone, por WhatsApp, presencial. Ele é bom de networking, ele conhece muita gente, ele tem muitos contatos, ele está sempre falante, ele fala com muita gente. Esse é o Hunter. O Hunter, por natureza, ele é um caçador. O que um caçador é, gente? Ele é um desbravador. Para ele não tem tempo ruim, não tem lugar ruim. Ele vai, ele desbrava, ele consegue. Você dá uma missão para ele. Eu preciso que você encontre X cliente, o X contato. Ele vai dar um jeito e ele vai conseguir aquele contato. Às vezes ele até já tem aquele contato que você precisa. Quantas vezes você foi surpreendido? Você, empresário, gerente de vendas, com um vendedor que diz assim, poxa, eu preciso tanto encontrar
fulano ou tal cliente, eu não tenho como chegar nele e dizer assim, ó, eu tenho, eu sei quem tem. Às vezes ele não tem, mas o networking dele é tão forte, ele é tão desbravador, ele é tão abrangente, empreendedor de relacionamentos, que ele sabe quem tem o contato. E pronto, está feita a ligação. Não necessariamente esse vendedor é o cara que vai manter esse cliente. Tá entendendo? E também, não necessariamente, o hunter, por ser um caçador, é quem vai apertar a mão e fechar o negócio. Isso é muito importante. Então nós temos ali aquele que é o caçador, o hunter, nós temos o fazendeiro, aquele que administra, que amplia o mix naquele cliente, que é o farmer, e nós temos o closer, que é aquele que vem para fechar o negócio. Muitos gerentes têm a função ou fazem a função naturalmente de um closer, enquanto o vendedor está lá cuidando, dando todo o suporte para o cliente, sabe, direcionando, falta aquele momento do fechamento. Aí o gerente chega do lado, e isso é muito bom, o gerente chega do lado e aperta a mão do cliente, fecha o negócio, finaliza. Isso é um time de alta performance. Isso são perfis, esses são perfis de vendedores que você pode buscar no seu negócio dentro do que? Lembrando o quê? Do seu cliente. O tipo do cliente que você quer buscar. Poxa, eu tenho que ter um de cada, dois de cada. Você vai definir de acordo com o porte da sua empresa. Quanto maior o seu time, mais haverão possibilidades de hunters, de farmers ou de closers. Não importa, terão vários de cada um deles. Um bom vendedor, gente, ele é um camaleão. Preste muita atenção nisso. Um bom vendedor, ele é um camaleão. O que é ser um camaleão? Ele se adapta ao ambiente e à necessidade momentânea. Ou seja, um bom vendedor, ele vai ter essas três características. Do caçador, do fazendeiro e do fechador, do matador. Ele vai ter essas três nele só. Cada uma dentro de um grau, de um percentual diferente, mas unidas. De acordo com o momento certo, o cliente certo, a característica necessária para aquele momento, a negociação, conforme vai evoluindo, ele também vai se moldando, se adaptando àquele ambiente e trazendo. Isso é perfeito. Se você tem um vendedor que é um matador, você pode aprimorar isso nele e ainda pode melhorar o que ele já tem e tentar aprimorar as outras características para que ele se desenvolva mais. Se ele é um matador, por que não mostrar para ele também o caminho de ampliar o high ticket dele, ampliar a média de vendas dele, para ele investir mais tempo no mesmo cliente. Então isso vai de você, dono do próprio negócio, vai de você, empresário, de você, gerente, capacitar o seu time. Existem ferramentas para isso, para te ajudar a você transformar o seu time de vendas também. E dentro de todas essas características, aí fica aqui a minha dica final. Pense como um todo. Coloque num papel tudo isso que eu falei, as três características. Em cima dessas três características, perfis de vendedores, você vai ver quem se adequa melhor ao seu momento agora de contratação na sua empresa, de repente para o fechamento do ano, para o início do ano, para um novo projeto. Você vai buscar o profissional, o vendedor certo para a vaga certa. E por último, e não menos importante, tenha chaves de função. Quando você conhece o seu cliente, você entende de perfis de vendedores, aí você monta o terceiro ponto, que é chave de função. Você vai jogar para o mercado de trabalho, para as plataformas, seja onde você anuncia as suas vagas, já buscando aquelas características. Na hora da contratação, eu já falei sobre contratação de times de vendas e tudo mais, mas na hora da contratação você já sabe e você começa a pontuar ali as características que você precisa para aquela função. Às vezes você vai encontrar pessoas que não se adequam àquela função, mas que são fundamentais para outros momentos dentro do seu negócio. Então você vai deixar ele no banco de dados e no momento oportuno, para aquela vaga que se encaixa aquele candidato, você chama ele para o seu negócio, você chama ele para a sua empresa. Então, entenda primeiramente do seu business, do seu cliente. Nunca esqueça, entenda qual é o seu cliente. Segundo, entenda os perfis de vendedores. E terceiro, tenha as chaves e funções
bem delineadas para que você faça a busca certa, a captação certa e seja mais assertivo na contratação de um excelente time de vendas. E lembre-se, o treinamento ele é constante, a evolução é constante e necessária. Quem não está evoluindo está morrendo ou já morreu. Tá bom? Fica comigo nos próximos vídeos, assista os vídeos anteriores também. Se você está aqui no canal, se inscreve, deixa o seu like, compartilha com outras pessoas e não esquece de ativar o sininho para receber as novas notificações e novos vídeos. Um grande abraço e bora para cima!